Bom, gostaria de agradecer primeiramente a participação e aceitação no Congresso Combicon, e aqui eu vou fazer as minhas análises do artigo aceito. O título do meu artigo é Análise dos indicadores de risco econômico-financeiros das companhias com selo ESG, uma comparação entre as empresas que compõem o IS e as listadas na BMF Bovespa, tá? Primeiramente, o meu problema de pesquisa, então, o que foi verificado e a pergunta da questão é: as empresas com selo ESG listadas no ISE, elas possuem uma melhor gestão de risco em relação aos seus passivos de curto e longo prazo, em comparação às empresas que não obtêm essa classificação na BMF Bovespa? Isso foi considerado como problema de pesquisa com os objetivos que serão descritos agora no próximo slide. Primeiramente, o objetivo geral foi verificar se as empresas com o selo ESG, e entenda-se ESG como Economy, Social e Governance, que estão classificadas na B3 como EASY, e se elas possuem uma boa gestão de risco de seus passivos através de uma análise de 3 indicadores econômicos financeiros. Falando um pouquinho do meu objetivo específico, foi analisar através das demonstrações contábeis se os índices tradicionais de liquidez eles estão demonstrando aí uma boa gestão dos passivos de curto e longo prazo nas empresas, ESG em comparação às que não estão, que são listadas na B3, mas que não têm o selo. Observar o índice de capital de giro para entender se essas companhias listadas como ISE precisam recorrer ao capital de terceiros. E, por último, observar o desempenho de fluxo de caixa através do índice de retorno sobre passivo e PL, para evidenciar o potencial de recuperação do caixa do negócio para trás empresas. Entenda-se aqui fluxo de caixa como fluxo de caixa operacional das empresas. A justificativa, a escolha do meu tema, ela se justifica pela importância de demonstrar que essas empresas que adotaram esse modelo, esse padrão ESG, elas se tornam referência como uma escolha de investimento e que elas conseguem fazer uma melhor gestão de passivos de curto e longo prazo em melhores condições para redução de custo de dívida e que, ao cumprir isso, elas se tornam mais eficientes em aumentar a resiliência em tempos de crise econômica. Ou seja, elas conseguem entregar tanto o lado social, abarcado pelo selo ESG, quanto o lado financeiro e enfrentar crises econômicas, como a Covid-19 está sendo agora, quase que 2 anos na nossa economia. A relevância, a pesquisa se tornou relevante, pois o assunto ESG ele ganhou força a partir de 2018, ele já era um assunto discutido em outras literaturas, porém volta-se a partir de 2018 com as modulações de crises financeiras abarcadas pelo país e cada vez mais ele vem sendo discutido. E o mercado está abordando frequentemente esse conceito de investimento responsável, e ele usa isso como um plus, um a mais na tomada de decisão para investimento nas empresas com selo ESG. A contribuição ela se dá realmente pela aplicabilidade de ferramentas da demonstração do cálculo e medição do risco, ou seja, ela tem uma contribuição acadêmica e social, e uma análise combinada dos índices de liquidez e desempenho, com o propósito de conseguir demonstrar se essas empresas que possuem esse perfil ESG, elas têm uma minimização de riscos e não para realizar aí a gestão desses passivos de curto e longo prazo. Falando um pouquinho sobre o conceito de ESG, até o momento falado somente a sigla, ele significa Environmental, Social and Governance, e traduzido literalmente do inglês, é conceitos de meio ambiente, social e de governança corporativa. Cada vez mais ele prega, ele tem esse conceito do uso do investimento responsável e ele é comumente abordado como o investimento ético ou socialmente responsável à comunidade. Então, ele torna-se hoje uma análise, uma referência nas análises econômicas e financeiras, por quê? Porque as empresas que aderem a este perfil, elas não só privilegiam aos lucros, elas visam os lucros, mas elas também visam a questão do bem-estar dos funcionários, dos clientes, do meio ambiente, a governança corporativa, controle interno, coisas que antigamente não eram tão discutidas. E as empresas ESG, elas conseguem aí, no caso, se sobressair em tempos de crise ou recessão econômica, fazendo essa entrega do social e financeiro. Há crescente evidência, que o perfil ESG está ligado aí a bons resultados financeiros, o que motiva o interesse de futuros investidores.
O índice de sustentabilidade empresarial na B3, chamado comumente de ISE, ele veio, né, com essa finalidade de atender ao conceito ESG. Então, as empresas que vinham aí se empenhando em adotar essas práticas socioambientais com foco na sustentabilidade social, governança, meio ambiente, ela buscava o quê? Retornos financeiros e avaliação de possíveis riscos de gestão, o que tornou-se um ponto-chave na tomada de decisão. E aí, com essa finalidade, todo esse conceito, a B3 criou em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial pelo ISE, que contém as 200 ações mais líquidas da Bolsa de Valores, juntamente com um questionário para verificação se está atendendo ao modelo ESG ou não. E ao final dessas 200 empresas, há-se um recorte, sobrando-se no momento, dados da pesquisa, em torno de 25, 26 empresas ano. Tá? E o objetivo é justamente divulgar um ambiente de investimento seguro e rentável. Os indicadores financeiros utilizados para análise de risco, como comentado nos objetivos específicos, foram os índices tradicionais de liquidez, em que se verificou a liquidez imediata, seca, corrente geral, que será descrita nas análises e discussões, o retorno do fluxo de caixa operacional sobre o passivo IPL e a necessidade de capital de giro. Para a análise dos dados e modulagem dos dados, foram utilizados modelos estatísticos de análise e a compilação realmente foi feita em Excel. A metodologia de pesquisa. A pesquisa, ela foi dedutiva, bibliográfica e documental, foi tanto quantitativa quanto qualitativa e exploratória. Teve-se no universo 470 empresas iniciais listadas, houve-se a exclusão de 168 empresas, em que o setor financeiro foi excluído da análise de dados, pois tem-se uma análise financeira diferente para risco. Então, 86 empresas desse setor foram excluídas e outras 86 também que não possuíam os relatórios estruturados desses períodos totais em análise foram excluídas para não causar desvios na análise dos dados. E no final restou-se uma amostra de 298 empresas listadas para análise de resultados. E o período analisado foi de 2017 a 2020, 4 anos retroativos. Chegando um pouquinho aqui para falar dos resultados e discussões da liquidez imediata, nós temos aqui uma tabela em que compara-se os dois grupos, o ISE, as empresas que estão listadas no ISE, e percebe-se que tem a modulação 26, 23, 24 empresas ano, contra as listadas, todas as listadas dentro daquela amostra na B3. Tá? O que se propôs ver aqui? Primeiramente, uma observação dos dados. Então, para essa observação da liquidez imediata, tem-se o quê? O quanto que eu tenho de caixa equivalente de caixa versus ao meu passivo circulante, ou seja, quanto que uma empresa ISE versus uma B3 consegue quitar dívidas de longo prazo, de curto prazo, desculpe. Então, em média, elas são similares, o desvio padrão quase similar, o coeficiente de variação é alto para as análises dos dados, e aqui foi-se utilizado a métrica dos quartis. Né? Então, os quartis, para as empresas ISE e para as empresas B3, as ISEs ainda estão um pouco melhor do que estão na B3. Né? O que varia-se muito aí é o nível máximo usado e comparado. Tá? Quando você vai para a liquidez seca, você tem tudo o que é de ativo circulante, desconsiderando o seu estoque, versus a um passivo circulante. Novamente, uma análise de curto prazo, né, uma comparação de curto prazo, de risco de curto prazo, mas aqui com o enfoque de ver quanto que disponível e contas e valores a receber, né, do contas a receber, eu tenho para pagar as minhas dívidas de curto prazo. O que se percebe é que, na média, as empresas B3, até dada pela proporção, ela é maior, mas as empresas que são ISE também estão com uma média similar. Então, o desvio padrão, ele também é um pouco alto, e o coeficiente de variação também, e o valor mínimo analisado para as empresas ISE é maior do que na B3. Os quartis são similares ainda com as empresas, principalmente no terceiro quartil, as empresas da B3 sendo um índice um pouco maior. E o máximo, obviamente, a B3 é maior do que o ISE. Aqui o que se percebe é, dada a proporção dos dados e somente tendo comparação de 20 versus a 200 empresas, os índices são muito similares. Então, num grupo menor, um índice sendo muito melhor e conciso em relação aos índices listados na B3.
né? Elas conseguem chegar no patamar das empresas totais listadas na B3. Para a liquidez corrente, nós temos o total do ativo circulante pelo passivo circulante, né? Então, para cada R$ 1 de dívida, né, quanto que ainda me sobra de ativo. Então, percebe-se que na média eu tenho 1,51 versus 1,79 das empresas, são médias aí com 20 centavos de diferença, 20, 30 centavos de diferença. O meu desvio padrão para as empresas B3 são maiores do que na Easy, e o que chama a atenção são as análises dos quartis aqui, porque eu tenho uma comparação de para o primeiro quartil iniciando em 1,05 e o outro 1,01. O segundo, 1,28 para 1,44. E o terceiro quartil, 2,16 e 1,88. Né? Então, são índices, a não ser pelo terceiro quartil, similares. A liquidez geral, ela está analisando a soma do ativo circulante pelo realizável a longo prazo versus o meu passivo circulante pelo exigível a longo prazo. E aqui verifica-se a questão da análise de risco para curto e longo prazo. Já cada R$ 1 de dívida, né, quanto que ainda existe de direitos e haveres para mim. Né? E aqui, realmente, as empresas B3 estão em um patamar um pouco melhor do que as empresas Easy. Né? Isso foi um ponto considerável dado na análise, principalmente na média. Quando se olha nos quartis, estão similares os dados, não estão tão discrepantes assim ao comparar dois grupos. O segundo resultado, né, o segundo índice é o capital de giro líquido, né, que aqui nós temos o ativo circulante menos passivo circulante. Também temos essa similaridade de dados, tanto na média quanto nos quartis, só a não ser por o primeiro quartil, né, mas estamos aí em linha. E as empresas Easy têm um fator a maior do que a B3, isso é um ponto que chama muito a atenção. Para o retorno de fluxo de caixa operacional sobre o patrimônio líquido exigível a longo prazo, também se percebe-se esta correlação das empresas, sendo que os índices também são muito similares, em que o meu fluxo de caixa operacional financia o meu capital próprio, capital de terceiros. Minhas considerações finais, né, que com o exposto, considera-se que a presente pesquisa, cujo objetivo era analisar se as empresas possuem menor gestão de risco de passivo de curto e longo prazo, frente às empresas, né, acabou identificando que, apesar de alguns indicadores eles favorecerem as empresas que não estão no Easy e sim a B3, as mesmas apresentaram desempenho financeiro similar ou melhor ao que estão na BMF Bovespa. E, consequentemente, revelaram ter um menor ou similar risco econômico-financeiro e, apesar de na literatura serem apontadas por terem bom desempenho econômico nos âmbitos sustentável, social e de governança. E a minha sugestão, como o setor financeiro não foi analisado e o mercado internacional também foi desconsiderado como um fator exógeno na pesquisa, faço-me aí a sugestão para pesquisas futuras. Eu gostaria de agradecer muito a participação ao Congresso e deixo aqui as minhas considerações finais e os meus sinceros agradecimentos pela banca organizadora do Congresso. Um grande abraço e uma boa noite.